Boa noite a todos. Boa noite também aos que estão nos assistindo, ou bom dia, boa tarde, né? Conforme forem assistir essa nossa transmissão, o pessoal da internet. Então, nós hoje vamos fechando o mês de agosto, né? Que estamos estudando o livro Jesus no Lar. Estamos hoje com a nossa irmã Rosa Silveira, que vai trazer o capítulo Os Descobridores do Homem. No próximo sábado, nós já estaremos então em setembro e vamos continuar com o livro Jesus no Lar. Vamos estudar no dia 2, primeiro sábado que vem, com a nossa irmã Bárbara Dutra, o capítulo O Revolucionário Sincero. E na próxima terça-feira, nós teremos aqui uma convidada, será a nossa irmã Larissa, e trará o tema Mulheres do Evangelho. Aqui já, Mulheres do Evangelho já não é do Jesus no Lar, né? Porque os convidados trazem temas diferentes normalmente, tá? Então, nós queremos convidar todos para outro evento que é do nosso 10º CEU. Né? 10º CEU é o conjunto das casas daqui de Belford Roxo e Nova Iguaçu. Né? Então, o 10º CEU fará um evento que é o mês espírita, né? A gente sempre faz. Então, a abertura do mês espírita vai ser aqui na nossa casa. Vai ser no dia 3, vai ser no domingo. E à tarde, tá? 16 horas. E nós teremos como tema as dimensões espirituais na casa espírita. Então, dia 3, domingo que vem, né, a abertura do mês espírita aqui na nossa casa, com as dimensões espirituais na casa espírita, com o Elcimar Martins. Tá? Nós teremos uma apresentação com os músicos Roberto Renó e Ricardo Costa. Né? Então, é sempre uma oportunidade bacana, né, da gente se reencontrar, sempre muito instrutivo, muito animado, né? Então, nós convidamos a todos, pedimos que não faltem, estejam conosco esse momento tão importante. Aí, no dia 10, continuando o mês espírita, nós vamos vai ser aí de manhã, o passe e a água magnetizada, vai ser com Fenelon Flammarion, e aí vai ser no Seara Espírita Francisco de Assis, ali em Areia Branca. Aí depois, dia 16, o tema será Atendimento Fraterno com Túlio Márcio Sardinha, e vai ser lá no Emmanuel, né, Instituição Espírita Emmanuel. E às 15 horas. No dia 30, fechando o nosso mês espírita, que aí vai ser no sábado, à tarde, 16 às 18 horas, a reunião mediúnica e o facilitador, com Rosângela Valadares. Então, estejam todos conosco, né, prestigiar esse momento tão importante, né, para a gente, que é um momento assim de união, né, de rever os amigos, né, de nos instruirmos, sempre tão importante. Vamos já ia esquecer de convidar para estudar conosco no dia a dia, né? Então, nós temos aqui na nossa casa essa reunião, né, reunião pública, às 19h30. Antes, um pouquinho, às 19 horas, nós começamos o ESD, tá? Está acontecendo na sala ali atrás o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Aí vai até 8h30, né? E aí nós temos, às quintas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. Às 20 horas, nós emendamos agora com o estudo da mediunidade. Aí vai das 20
às 21 horas. Aos sábados, nós temos a reunião pública, às 9 horas da manhã. Ao mesmo tempo, temos a evangelização da infância, também às 9, tá? E também temos, de 15 em 15 dias, no primeiro e terceiro sábado, né, nós estamos abertos, né, para o encontro de mocidade, tá? Então, temos aqui bastante chance, né, bastante oportunidade para estudarmos. São sempre momentos muito bons, muito interessantes, e convidamos a todos para estar conosco. Vamos, então, à leitura da página, que é do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Desculpa, acho que eu não peguei. O título é Modo de Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Vou ler de novo. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Graças a Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao alto
e agradecermos a Deus, nosso Pai, agradecer a Ti, Jesus, por esses momentos, por essa vibração que nos envolve nesse momento. Agradecer por todas as dádivas, agradecer pela oportunidade de hoje de viver, as oportunidades das experiências, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais do Teu Evangelho. Agradecemos, querido Mestre, por tudo. Agradecemos essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos consola. Agradecemos, Senhor, esta casa que nos acolhe. Pedimos que nos envolva a todos para que possamos ter as mentes, os corações abertos para melhor compreendermos a lição tão importante que nos trará a nossa irmã Rosa, ditada para nós através desses livros tão maravilhosos. Agradecemos, Senhor, desde já. Pedimos que a Rosa possa ser envolvida, intuída e auxiliada por seus mentores nesse momento em que traz essa lição. Fique conosco, Mestre amado. Envolva todos nós. Fica conosco, nos guie e proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra a Rosa com o estudo mais um pouco, né? Jesus no Lar, esse livro é maravilhoso. Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos, né, à Humildade e Caridade, para a gente estudar mais um pouquinho. E o tema de hoje, né, como a Antônia já falou, é baseado no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, né, que são histórias que Jesus conta no lar, né, fazendo o Evangelho do Lar na casa de Simão. Então, hoje, o nosso tema é Os Descobridores do Homem. Né? Que interessante, né? Os Descobridores do Homem, deve ser alguma coisa, né? O que será isso? Mas, então, na verdade, esse tema de hoje, né? Esse conto, essa fábula de Neio Lúcio, que quem assina é Neio Lúcio, essa fábula, ela tem várias camadas, né? A gente lê, relê, ela tem muitas camadas. E a camada de hoje que eu vou pegar, porque quando ele começa o texto, né, ele diz exatamente assim, né? Que Jesus, na casa de Simão, está falando daquela passagem de Jó, a história de Jó, mas o Simão vai versar acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Né? Essa vai girar em torno disso a nossa história. Só que, como eu falei, ela tem várias camadas, e a camada que eu peguei é justamente aquela da aparência, do ser, né? Do parecer, daquilo que realmente é, e, no final das contas, a gente refletir no conhece-te a ti mesmo. Né? Por isso, os descobridores do homem. Porém, eu vou pegar um gancho, já estou ficando com essa mania, pegar o gancho do estudo anterior, que o estudo anterior foi com Lauro, e ele fala do santo desiludido. Né? Aí, se por acaso alguém perdeu e tal, não viu, está lá no link do Facebook, pode assistir quantas vezes quiser, né? Se não deu porque parou pela metade, vai lá, puxa de novo. E assim, vou só pincelar o finalzinho mesmo do Santo Desiludido. Acho que foi com o Lauro, não foi contigo não, né, Antônia? Foi com o Lauro, né? Foi sábado, foi com o Lauro. O Santo Desiludido, né? E assim, resumindo, né, assim, o que é o santo, né? A santidade, aquele que já está num determinado patamar, se desiludiu e viu que não era nada daquilo. Resumindo, é isso, né? Ele achou que era, mas não era.
Achou que estava, mas não estava, achou que ia, mas não estava indo. Então, é mais ou menos isso que os descobridores do homem, a camada que eu peguei, a gente vai ver. Então, puxando o gancho do estudo anterior do Lauro, né, aquela questão, né, não basta ser, é preciso parecer, não basta parecer, é preciso ser. A gente, falando assim por mim, né, eu cresci, a filosofia que eu, Rosa, tomei para mim era justamente esta: não basta parecer, é preciso ser. Né? Então, assim, aparência para mim, eu particularmente, aparência para mim não significa grandes coisas. Tá? Para mim, o que importa é o conteúdo, é o que a pessoa é o que eu sou, né? Não importa o que as pessoas acham de mim, o que estão vendo, não importa é o que eu sou, é o que eu sei que eu sou, até onde eu posso ir. Porém, a gente vive numa sociedade que é um pouco ingrata e faz questão das aparências. Então, às vezes, é preciso parecer aquilo que é. Não basta só ser. Você precisa parecer. Né? Não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. Porque, às vezes, a sociedade cobra isso. Não, mas eu sou honesto, eu sei que eu sou. Sim, mas não basta você saber. É preciso parecer. Porque a sociedade ainda tem essa necessidade de ver, de visualizar aquilo que é de fato. E também não basta parecer, porque também tem as aparências. Eu pareço honesta, me visto de honesta, uso uma máscara de honesta, mas não sou. Estou dando uma camada, né? São várias. Aqui no texto são várias. A gente vai refletir depois em casa, ler, né? É sempre bom, quem tem o livro Jesus no Lar, ler todas as histórias, todos os contos. Se quiserem fazer o Evangelho no Lar baseado, é ótimo, né? Até indicado, porque é bem facinho, as palavras são simples. Então, assim, às vezes a gente, né, bota aquela máscara de que é, mas em um determinado momento descobre-se que não é, que não está, né? Mas também tem aquela questão da aparência sem maldade. Eu penso que eu sou honesta, eu penso. Quantas vezes a gente aqui pensa assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa legal. E aí acontece uma situação e a gente vê que não é tão boa assim. Né? O que é a bondade? O que é ser legal? Né? Eu acho que eu sou legal, mas aí acontece uma situação, eu tomo uma atitude e aí as pessoas julgam, não, essa atitude não foi legal. Aí eu digo assim, não, foi sim, porque eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa muito legal, muito bacana. Mas não foi. E aí mostra-se para a gente um campo mais amplo e a gente vê, realmente, a atitude que eu tomei não foi tão legal, então eu não sou uma pessoa tão bacana assim. Eu pensei que eu já estivesse nesse ponto, mas eu não estava. Eu achei que fosse uma pessoa tolerante, mas não sou. Eu achei que não tivesse preconceitos, mas eu tenho. Eu achei que naquela situação ali eu fosse agir de um jeito mais elevado e não agir. Então, assim, essa aparência não é nem por maldade, é porque a gente acha que está, mas ainda não está. E aí, às vezes, a gente se frustra. Não, eu achei que eu já tivesse evoluído nesse ponto. Não, essa vai ser minha última reencarnação aqui, porque eu sou uma pessoa que cumpro meus deveres, faço caridade, faço isso, faço aquilo. E aí vem uma provação ou vem um pequenino teste e eu vou deslizo. Não, eu não sou tão caridosa assim. Porque caridade não é só isso. É isso, e mais um pouco, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro, que eu não sabia nem que era, não sabia nem que existia. Mas eu achei que já estava, e ainda não estava. Então, assim, é nessa versão que os descobridores de homens vai mostrar para a gente. E é nesse caminho que a gente vai refletir. Então, às vezes, a gente pensa que está, pensa que é, mas ainda não está e nem é. E não é por mal, não. É natural, é da vida mesmo, é da coisa. A gente vai evoluindo mesmo. No patamar espiritual que a gente está, não dá para ser 100%. O interessante é a gente se esforçar. Como bom espírita, né? Assim como diz o espiritismo, né? Que o bom espírita é aquele que se esforça para vencer as más inclinações. Então, assim, o bom espírito não é aquele que já venceu, é aquele que se esforça, que está no caminho, né? Que está se esforçando, que está demonstrando boa vontade, querendo, de fato, se melhorar.
né? Porque a nossa nuvem de testemunhas está aí, nos acompanhando, está conosco, né? Todo dia nos incentivando, nos olhando, né? Nos intuindo, para que a gente faça sempre as escolhas mais adequadas ao nível espiritual que a gente ainda está. Mas a ideia é a gente evoluir, está tudo bem, está tudo certo, está tudo dentro dos conformes. A gente não precisa ficar chateado, nem ficar desestruturado, nem ficar desestabilizado, porque faz parte do processo o erro e acerto, tentativa e erro. A gente não pode ficar apegado ao deslize. Errou, né? Reconhece o erro, né? Dá a volta por cima e segue, né, de braços dados com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, né, naquilo que a gente confia. A ideia é essa. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele vai passar. Passou. Aí, de acordo, né, com o estudo anterior, que é a lição número 11, que é o Santo Desiludido, ele dizia assim, né? Todos os seguidores dele, do Santo Desiludido, né? Porque quem depois não viu, depois dá uma lidinha lá e vai ver, né? Que ele era um homem que foi considerado muito elevado e probo e tal, praticamente o Messias. Aí, todos os seguidores desse Messias, desse santo, o julgaram arrebatado. Olha bem, os seguidores julgaram-no arrebatado. Não foi nem ele que disse que já estava lá no patamar de santo. A sociedade é que, vendo ele sempre muito bondoso, cheio de qualidade, cheio de virtude, é que julgou que ele era, né, já adiantado, um espírito adiantado, um santo. Aí fala, todos os seus seguidores, né, julgaram arrebatado ao céu. Esse daí já vai para o céu, tranquilamente. E ele mesmo acreditou, né? Olha só o perigo dos seguidores, né, dos adoradores, do fã-clube, o perigo do fã-clube. O fã-clube já colocou ele como santo, já elevado, né? E ele acreditou, né? Assim, ele mesmo acreditou que do sepulcro, assim, quando morresse, a sua alma fosse direto para o céu, né? Seguiria direto para o paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Olha só a desilusão. Ele achou que já estava, porque afinal de contas o fã-clube dele falou que estava, que ele era o Messias, que ele era o santo. Chegou na hora, desencarnou, chegou do outro lado, quem levou ele não foi nada daquilo que ele imaginava que fosse. Ele não estava lá no paraíso, não estava lá ao bel prazer com os anjinhos, não. Estava num lugar até muito ruim, chamando-no de assassinos. Mas como assim, se ele se retirou até da sociedade para viver lá em meditação nas montanhas? Depois, se vocês forem olhar lá a história, vocês vão ver que ele se retirou até e tal. Por isso ele é até considerado Messias. Como assim? Ele não matou ninguém, ele nem lidava com a sociedade, ele nem lidava com as pessoas na vida de relação. Nem isso ele tinha, como é que ele matou alguém, né? E aí vai. Em pranto desesperado, indagou o santo, né? Que aí já estava desencarnado. Indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos, né, o porquê que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal turvelinho. Sendo, aí foi esclarecido para ele, né? Porque ele falou assim, não, tem alguma coisa errada aí, tem algo errado que não está certo. Eu desencarnei, beleza, mas eu era um santo, tanto é que a sociedade me julgava assim, então como é que eu estou aqui nessa situação, inclusive sendo chamado de assassino? Tem alguma coisa errada. Aí foi explicado para ele. Vamos lá, volta. Sendo esclarecido que, se não for a homicida vulgar, ou seja, se não foi aquele, né, assassino que realmente, na prática, né, como se diz, matou mesmo de verdade na Terra, ele foi identificado como matador da coragem, matador da esperança de centenas de irmãos de humanidade. Não é que você pegou alguém, assassinou, cortou o pescoço, enfiou a faca, meteu a bala, não é isso não. É porque cada um que chegava lá para você, né, como você era considerado um santo, um sábio, um avatar, chegava lá para você e falava, olha, seu santo, né, seu fulano lá, estou com uma ideia assim, assado, vou para uma festa, não sei o que, vou dar uma festa para meu filho merece, passou na faculdade, não sei o que e tal, o que o senhor acha? Aí ele dizia, não, acho que não. Uma pessoa decente direita não fica se dando ao desfrute, fazendo festa porque de 15 anos, nada disso não. Pega esse dinheiro, toda essa emoção,
dá um outro jeito, dá uma outra destinação, nada disso de fazer festa, não, que esse negócio de festa é coisa profana, é coisa mundana. Aí aquele pai, aquela mãe, sei lá, aquele responsável, estava todo feliz, querendo, né, vangloriar o seu filho, né, louvar, fazer uma festa, né, mostrar para a sociedade de felicidade, né, fazendo com que as pessoas viessem dividir a felicidade, saía de lá murchinho, porque o santo, aquela pessoa elevada, né, de moral ilibada, achava por bem que não. Melhor empregar esse dinheiro em outra coisa aí, que esse negócio de festa é coisa mundana. Então, esse responsável saía de lá murchinho, né? Então, assim, matou a esperança e a coragem. Não parece, não é nada, mas é uma forma também de aniquilar as esperanças, as emoções, a felicidade de alguém. Porque ele, o santo, que saiu da sociedade, né, se retirou, entendia assim que não, que festa, esse negócio é profano, era um problema dele. Agora, ele não tem o direito de cortar, né, a ideia do outro, que está lá, se é errado ou não, quem é ele para julgar? Se aquele pai vai fazer uma festa, ok, que faça. Agora, se nessa festa vai haver excesso de bebida, vai haver excesso disso, excesso daquilo outro, é responsabilidade dele. Ele pode fazer uma festa, todo mundo curtir, todo mundo se esbaldar com música, não sei o que, tal, mas dentro do limite. Não perturbar ninguém, não passar dos excessos. Então, quem é aquele outro lá para dizer sim ou não? Mas também quem mandou o outro ir lá pedir opinião, né? Pedir opinião, ouvir opinião. Agora, se ele vai fazer ou não, o problema é dele. O problema é que as pessoas levavam muito em consideração a palavra dele. Então, assim, mesmo que aquele pai ou aquele responsável quisesse fazer, mas levava em consideração aquilo que aquela pessoa, né, que era considerada uma pessoa mais elevada, estava dizendo. Se ele está dizendo isso, a ideia dele, a opinião dele é mais abalizada do que a minha, então eu vou seguir. Vou ficar triste, frustrado. A ideia não era essa. Então, assim, esse é um exemplo. E outras coisas de outras pessoas que chegavam lá, falavam com ele e ia dizendo não, por aqui não. Ia cortando o barato de todo mundo. Então, isso é o assassinato. Assassinato da esperança, da coragem, de qualquer outra coisa. E lá nos 10 mandamentos está dizendo isso, né? Não matarás. Só que quando diz não matarás, a gente acha que é não matarás, não pegue um revólver, qualquer coisa, né? E assassine o outro. Mas matar é muito mais amplo do que isso. Vai muito além do que a prática na prática. Né? É matar uma ideia, é tirar uma esperança, é cortar um barato de alguém. Porque se a pessoa vai errar, vai se exceder, é um problema dela. Ela que vai depois se ajustar com a sua consciência. Ninguém tem o direito de cortar a esperança de ninguém. Então, o santo não sabia disso, achou que estava aonde ainda não estava. Né? E vamos lá, esse é o santo desiludido. Mas João, porque essa história é um bate-papo de Jesus na casa de Simão, como sempre, né? Ainda não entramos no nosso tema não, tá, gente? 8 horas, mas até 9 a gente chega lá, até as 9 horas a gente chega lá, calma. Mas João, né, que estava lá junto de Jesus, ouvindo essa história do santo desiludido, fala assim para Jesus, muito admirado, né? Considerou, mas mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém ao infortúnio tão grande. É aquilo que a gente estava conversando, né, mais um pouquinho no início, né? O problema é a gente colocar, às vezes, né, aquela pessoa, aquele astro, aquele ídolo, aquele médium, ou aquele palestrante, num patamar onde ele ainda não está. Né? Olha o perigo. A culpa, às vezes, não é nem do médium, do artista, do jogador de futebol, ou de um influencer, né, lá no mundo digital, no mundo dos youtubers da vida. Né? O problema, às vezes, não é nem ele, o problema é o eleitorado, é o fã-clube. Né? O fã-clube, de uma maneira ingênua, né? Porque ninguém faz, acredito eu, ninguém vai fazer nada disso com maldade, né? Com intenção de prejudicar o outro. Mas só que nós, espíritos de terceira ordem, ainda estamos num patamar de desequilíbrio. Então, qualquer coisa nos desequilibra psiquicamente. A gente acaba acreditando, porque a troca de energia é muito grande. O fã-clube, né, quando pensa, quando vibra, quando grita, é uma energia muito grande que envolve aquele outro que está recebendo. Então, assim, e quem está recebendo nem sempre tem aquele equilíbrio psíquico para suportar, e às vezes cai, né? Às vezes se acha que está num patamar
que aí depois, quando passa a onda, não está, e aí quem sofre é a pessoa. É isso que, em outras palavras, João, lá, não sei, 2000 anos lá atrás, né, na época de Cristo, estava falando, né? Ué, mas assim, não, jamais poderia supor, né, que o fã-clube, né, a adoração de um de outro, pudesse conduzir alguém a um infortúnio tão grande, né? Pudesse dizer que alguém está num patamar porque as pessoas são legais e a gente gosta das pessoas mesmo, só que elas nem sempre têm aquele equilíbrio, né? Pode atiçar a vaidade, pode atiçar o orgulho, tudo muito exacerbado, e são coisas que vão prejudicar definitivamente aquele indivíduo. Só que a gente não sabe, né? Pobre santo desiludido. E aí o que Jesus responde para ele? Cristo, porém, responde imperturbavelmente: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Quando eu li isso, eu li uma, li duas, li três, li cinco, li seis e não entendi, continuo não entendendo, tá? Mas é mais ou menos assim. A gente pode confiar, a gente pode plantar a crença entre os homens, porque todos nós somos dignos, né? Porém, a gente tem que entender que cada um tem um caminho. Assim como o santo, né? Ele era adorado, venerado, considerado, porque realmente ele tinha chegado ao entendimento um pouco mais acima da média. Mas ele também tinha os seus deslizes, as suas fraquezas. Uma das fraquezas, que aí sou eu, Rosa, julgando, foi o fato dele sair da sociedade. Porque ele saiu da sociedade para não se contaminar com a sociedade. Mas a gente hoje, em 2023, a gente sabe que a gente aprende muito mais em contato uns com os outros, nesses atritos, nesses conflitos, é que a gente cresce, é que a gente amadurece, do que se a gente se isolar. Porém, Jesus não está dizendo assim, mas não se isole. Ele apenas diz o seguinte, olha, cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. Naquele momento, o santo entendeu que saindo da sociedade ele ia ficar mais puro, mais elevado. Porém, ele está tendo as consequências dele depois. Ele está vendo, depois que ele desencarnou, que não era bem assim, que ele não estava onde ele pensava que estava. Então, assim, tem gente que consegue, né? A gente reclama, quero viver isolado, não quero ver ninguém. Outro dia até falei para o Antônio, Antônio, não estou afim de socializar. 5 minutos depois já estava falando todo mundo. Né? A gente é estranho, né? A gente está de um jeito, daqui a pouco a gente já está de outro. A gente não tem aquela linearidade, né? A gente é irregular, porque cada hora a gente está de um jeito. Mas, assim, cada um tem um caminho. E as nossas escolhas a gente vai assumindo, arcando com as consequências dela, e está tudo bem, não tem nada de errado. O errado é não fazer, o errado é se isolar, o errado é se omitir. Né? Se a gente vai errar, se a gente vai falar uma bobagem, e pensei que estava, mas não estava, pensei que estava certo, mas não estava, é do jogo da vida, é assim que a gente amadurece. Ah, mas eu não gosto de passar vexame, não gosto de, né, meu orgulho ferido. Orgulho ferido? Então, são os descobridores de homens que vai tratar a gente, que vai trabalhar a gente. Orgulho ferido, essas coisas. Então, vamos ver os descobridores dos homens, né? E aí, terminando, né, o santo desiludido, Jesus acaba falando assim, né, a fé sem obras... Jesus não, né, e o Lúcio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Então, é isso mesmo, né? De que adianta acreditar, dizer que é forte, que é isso, que é aquilo outro, mas não trabalhar. A gente precisa trabalhar, sim. Não basta acreditar, né? É preciso fazer, é preciso colaborar. Mas e se eu errar? Não tem problema, todo mundo erra. O único que não errou foi Jesus. Não errou aqui, mas para ele chegar até onde ele chegou, ele deu uns deslizes também, porque ninguém nasceu perfeito. Hoje ele atingiu um patamar de perfeição que nós também vamos atingir. Mas a gente só vai atingir se a gente fizer, se a gente caminhar, se a gente dar um passo, se a gente dar outro. Né? A gente só tem que confiar na espiritualidade, só tem que confiar em Deus ou na nossa crença e seguir. Que a gente vai dar um deslize, é natural. A gente desliza, volta, conserta, resolve, né? E vamos indo. Porque a fé sem obra é lâmpada apagada, é aquele santo iludido, achando que estava no patamar e não estava. Então, vamos lá. É isso. Então, agora a gente entra no nosso tema.
Nosso tema, né, descobridores de homem. Para ser descobridor de homem, né, a gente volta lá naquela frase que eu iniciei. A gente pensa que está num lugar e não está, a gente pensa que é, mas não é, e às vezes precisa parecer que é, precisa parecer que está. Mas para a gente ter toda essa segurança, a gente precisa se conhecer a si mesmo, cada um conhecer a si mesmo. É a parte mais difícil, a parte mais trabalhosa. E nem é da doutrina espírita, é uma filosofia. Ninguém criou, ninguém inventou. Né? Os próprios espíritos, conversando com Kardec, disseram para ele que o sábio da antiguidade já tinha dito isso. Conhece-te a ti mesmo. Né? Sócrates falando. A gente precisa se conhecer. E se a gente ficar pensando, refletindo, a gente vai chegar nesse mesmo ponto. A gente precisa se conhecer, se autoconhecer, para saber os próprios limites, para saber até onde pode ir, para saber que quando a gente pede um conselho para o outro, a gente não precisa necessariamente seguir pela cartilha dele, né? Porque cada um tem uma vida, como Jesus falou, cada um tem o seu caminho, né? Ah, não, mas às vezes o conselho do outro é certo, sim, porque o outro é mais experiente, mas você não é obrigado. Se você seguir pela cartilha dele, ótimo, muito bem, mas nunca, jamais coloque na conta do outro a responsabilidade dos seus atos. Você seguiu pelo seu próprio livre-arbítrio. Né? Se não deu certo, não o culpe. Você foi lá pedir o conselho. Né? Ele jamais deveria ter chegado e falado, faça isso. Né? Se for fazer, faça com consciência de que você quis assim, quis fazer. Né? Por isso é preciso se conhecer, para saber até onde a gente é capaz, onde estão os nossos limites. Né? Tem gente que fala assim, não vou em tal lugar, não vou porque eu não sei se eu vou me controlar. E o outro vai e diz assim, não, eu vou. Mas ele vai, ele se banca, ele sabe que se ele chegar lá, muita coisa vai acontecer, vai rolar e ele não vai se envolver. Mas ele já tem essa capacidade. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Então eu não vou, na dúvida eu não vou. Né? Ou então eu vou e depois arco com as consequências. Mas é preciso se conhecer. E isso dá trabalho. Né? Depois a gente senta em casa e fica pensando, né? Me conhecer, será que eu quero mesmo? Melhor não quero pensar nisso, porque senão vou chegar a uma determinada conclusão que eu não vou gostar. Então, deixa isso para lá. Aí a gente vai empurrando com a barriga. Não se olha, não se observa, não se vê aonde está, e aí se engana. Aí pensa que está num patamar, pensa que é e não é. Né? Mas quando a gente se observa, quando a gente para e pensa, né? E se observa, não, eu tenho esse tipo de atitude, é feio, é ruim. Ok, não preciso contar para ninguém, basta eu mesmo saber. Basta eu mesma saber e pronto, tudo bem, vamos trabalhar isso aí. Né? E assim a gente vai, porque quando acontecer alguma coisa, algum deslize, a gente não vai ficar pensando, eu achei que estava, mas não estava. Entendeu? E não vai ficar frustrado, porque não é por aí. Né? As coisas são complicadas, mas são possíveis. A gente precisa se autoconhecer. E aí, eu trouxe a fundamentação, né? Que é Kardec perguntando aos espíritos lá na questão 919, que dá essa resposta que Sócrates já tinha dito para ele, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual é o meio mais eficaz e prático que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí os espíritos respondem, né? Que um sábio da antiguidade já lhe disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele vai fundamentando com as palavras de Santo Agostinho, né? Aí é Santo Agostinho falando, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Isso, Santo Agostinho falando como ele fazia quando ele estava encarnado na Terra. Dá trabalho, né? Se a gente for parar para pensar, dá trabalho, dá muito trabalho. Não, de noite já estou cansada, eu quero dormir, minha mente já está agitada demais, eu quero dormir, deixa para amanhã. Aí amanhã a mesma coisa. Não, no final de semana, é igual dieta, né? Juro que depois do carnaval vai. Né? Depois do carnaval também eu vou. Mas não vai. Então, assim, porque dá trabalho, é cansativo se observar,
Porque no final das contas a gente vai ver que falhou com alguém, vai ficar chateado, e a gente não quer ficar chateado. Aí fala assim, não quero nem pensar nisso, não vou pensar nisso agora não. É aí que está o nosso erro, né? De não pensar nisso agora não. Porque o tempo passa, as coisas acontecem, e aí a gente se frustra, porque pensa que estava, pensa que era e não era, né? Mas é assim que tem que ser. Então, se a gente tirar pelo menos um pouquinho, né, de vez em quando vier aquela intuição, não pensa melhor, né, não age de impulso, pensa, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? De quem? Com quem? Para quem eu estou sentindo? São várias perguntas, é cansativo, mas é o ideal para a gente se autoconhecer, para quando os descobridores de homem vier, porque eles vêm, quando os descobridores de homem vier, a gente não ficar passando dificuldade. Porque muita coisa a gente já superou, mas tem um que é difícil de superar. Não é impossível, mas é difícil. E aí a gente, quando dá de cara com ele, fica chateado, porque fica frustrado, achando que não vale nada, que não é nada, e não é bem assim. Vamos lá. Aí agora a gente entra, enfim, no nosso tema, né? Os descobridores de homem. E tá lá Jesus conversando na casa de Simão e tal, e aí a história é... Aí Jesus contando a história, né? Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Mais um iluminado. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno, ou seja, falaram tão bem dele, ele era tão elevado, que aí essa notícia chegou até Deus, né? Claro, é uma fábula, tá, gente? Chegou até Deus falando que tinha praticamente um outro santo, um muito elevado, né, andando lá sobre a terra. Aí o que Deus responde, né? Eram tão rasgados elogios, e os anjos e arcanjos falando com Deus, né, que tinha lá um homem, né, encarnado, uma pessoa encarnada, que praticamente ia ser arrebatado aos céus. Então, o que acontece? Para isso, né, a divina sabedoria, Todo-Poderoso, né, que vai transferi-lo para o céu, mas para poder transferi-lo, para poder fazer essa transição, né, é preciso que ele passe nas provas. Vamos ver se ele é elevado mesmo, se ele já evoluiu mesmo para chegar ao patamar de arcanjo. Então, a divina sabedoria determinou que ele fosse procurado lá na selva da carne, olha o termo que Ney Lúcio usa, selva da carne, ou seja, a selva é um lugar arisco, inóspito, né? Difícil, bruto, né? Difícil de lidar, a selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Então, para isso, os anjos educadores do serviço do Altíssimo enviaram à Terra 4 rudes descobridores de homens santificados. 4 rudes mesmo, né? Difícil, brutos, né? Nada delicados. Descobridores de homens, né? Que são eles a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. São os 4 descobridores de homens. Tá? Os 4 rudeza. Não tem delicadeza, não tem sutileza. São rudes descobridores de homens santificados. Quer saber se realmente estamos aonde parecemos que estamos, se somos aquilo que parecemos que somos, ou se parecemos ser, mas ainda não somos. É para passar com esses rudes descobridores de homens. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Então, vamos lá, vamos começar com a necessidade, né? Deixa eu ver se eu botei ela aqui, ou como é que eu coloquei. Ah, tá. Já coloquei o final. A necessidade. A necessidade, que em caso desses, sempre surge em primeiro lugar. Aproximou-se desse grande crente, desse que, né, estava para passar no teste, né, de eleito. Essa necessidade, ela se aproximou em primeiro lugar e, de vários modos, deixou-lhe na privação. Obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Tirou-lhe tudo.
Entretanto, o devoto, robusto na confiança, na fé, compreendeu na mensageira necessidade que ela era uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Ele passou pela prova da necessidade. Bom, o segundo descobridor de homem. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se desse homem, candidato a elevado, e conferiu-lhe mesa alta, fartura, recursos imensos, considerações sociais, prestígio, né? Quem é que não gosta de ter prestígio nas altas rodas da sociedade? Sorte, né? Toda providência, toda riqueza que poderia alcançar. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu as moedas que tinha e posses em multiplicadas obras do bem. Ele aproveitou que, já que tem fartura, prestígio e tudo mais, foi praticar, gastar esse dinheiro investindo em obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso nessa segunda prova do dinheiro. Aí passou pela prova do poder. Agora vem a prova do poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodavam por intermédio da instrução e do trabalho. Ele tinha poder, sim, mas fez um melhor e um bom uso desse poder temporal que ele tinha. Então, ele passou nessa prova também. Passou na prova do poder. Aí, enfim, veio a prova da cólera, né? Porque ele já passou nas 3. Vamos ver se ele passa nessa quarta e última prova. Triunfante, o feliz crente foi visitado, enfim, pela cólera, a raiva, a ira, né? Aquilo que tira você do sério, né? Que realmente pisa no teu calo. Vamos ver se ele vai passar por essa prova. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco, um dos empregados dele, do seu subalterno, né, fraco e ignorante, que tocou-lhe o amor próprio. Esse subalterno deve ter pego ele em alguma situação, né, e foi lá falar, teve a ousadia, né, a cara de pau de ir lá acusá-lo, tirar satisfação, tomar satisfação, constrangê-lo, né, nesse sentido. Então, ele fala aqui, né, que esse servo fraco e subalterno, né, tocou-lhe o amor próprio, tocou-lhe o orgulho, tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração. Quem era esse servo para falar com ele, um homem de prestígio, né? Em assunto privado, né, tomou a manifesta desconsideração num assunto particular, que não era mentira, era verdade, o tal assunto lá que o servo estava acusando, falando, não era mentira, era verdade, mas era uma ousadia desse servo ter a audácia de falar assim com ele, né? E ele fala assim, ó, embora a expressão fosse a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa na sua estatura social, no seu nível social, e indiscutível dignidade, né? Quem é aquele servo para falar assim com ele, né? E aí ele subiu nas tamancas, né? O devoto não resistiu, intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando todas as obras. Aí a máscara dele caiu, né? Não que ele usasse máscara para se achar, né? Mas ele achava que estava num patamar, que aí quando pisou no calo dele, aí ele desceu, né? Desceu o barraco em cima desse servo aí e botou abaixo tudo aquilo que ele julgava, onde ele julgava estar, né? Ele julgava estar num determinado patamar para ser elevado aos céus, né? Já garantido como santo arcanjo, e não era ainda nada daquilo. Ele não passou na prova da cólera. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Ele pensou que estava, mas ainda não estava. Ele pensou que era, mas ainda não era, né? A instrutora invisível, que é a cólera, valeu-se de um servo fraco, né? Para poder testá-lo, né? Mais uma vez, né? E aí a gente já falou isso. E ele se desfez em palavra contundente, ferindo familiares, né? E, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo
revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento, ou seja, ele precisava ainda voltar mais uma vez, porque nessa prova ele não passou, então ele ainda não dava para ser considerado um anjo. Ele ia ter que passar mais uma vez por essa prova, né, de irritabilidade, de ver essa questão do amor próprio, né? Então, esses descobridores de homens, né, a Jesus vai dizendo assim, né, raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Né? Somos sim, estamos sim caminhando, né, para refletirmos o amor de Deus, né, do Criador no campo da vida eterna. Mas ainda vamos deslizar, ainda vamos tropeçar, né? E tá tudo bem, faz parte do jogo, né? A gente só precisa cair, limpar a sujeira, limpar o joelhinho ralado, seguir de novo, entendeu? Cabeça erguida e fé e coragem, porque é assim que a gente vai subir, vai chegar a mais um degrau, né? Vai evoluir um passinho depois do outro. Tá? E não basta parecer, né? É preciso de fato ser, né? Não basta parecer que já evoluiu, se enganar, né? Conhece-te a ti mesmo, conheço-me a mim mesmo, né? Reflito nos meus erros, nos meus acertos, para eu saber, para eu não me enganar, não me deixar enganar, né? A sociedade pode falar, ah, você é legal, você é isso, mas eu sei aonde que eu sou, aonde que eu não sou, né? Aonde que eu vou, aonde que eu não vou me deixar enganar, porque é nessa que a gente, né, embarca achando que está, mas ainda não está. Porém, não desistamos jamais, né? Bom ânimo sempre, né? Com Jesus, né? Sempre refletindo, pedindo auxílio aos benfeitores, porque a gente vai chegar lá, devagarzinho, um passinho após o outro, né? E é isso. Ficamos com Deus, então. Muito obrigada pela atenção, né? Possamos ter uma boa noite, um bom descanso, né? E até a próxima. Muito obrigada. Agradecer a Rosa, né, pela lição, né, muito bom. Esse livro, Jesus no Lar, cada lição é mais maravilhosa que a outra, né? Vale a pena. Foi muito bom. Que Jesus continue lhe auxiliando aí, lhe abençoando, e para trazer esses estudos tão legal. Então, vamos agradecer e depois nós vamos passar aos passes, tá? Não é obrigatório, quem desejar, né, estiver bem, não precisar tomar passe, pode se retirar. Quem precisar, quem quiser tomar passe, é só aguardar um bocadinho, né, aqui no salão, né? E aí, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Agradecemos, querido Mestre, a Ti e a Deus, nosso Pai, pelas lições dessa noite. Que possamos, Senhor, estarmos atentos a nós mesmos, que procuremos cada vez mais nos conhecer, que procuremos cada vez mais corrigir-nos a nós mesmos, que é para isso que aqui estamos. Auxilia-nos, Senhor, na nossa caminhada, que possamos seguir sempre os Teus ensinamentos de amor. Pedimos, Senhor, por todos nós aqui presentes, por nossos familiares, por cada irmão nosso vivente nesse planeta, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos, possa auxiliar a todos nós em nossas necessidades. Que possamos, Senhor, também termos os ouvidos de ouvir, termos os olhos de ver, que possamos perceber as intuições que sempre recebemos dos nossos anjos guardiães, dos nossos amigos espirituais.
Envolve-nos, Senhor, a todos nós. Nos guie, proteja, nos auxilie em nossa caminhada. Fique conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Então, vamos aguardar quem precisar tomar o passe. Quem não necessita tomar o passe, esteja à vontade. Boa noite a todos.